Em 1977, foram lançadas ao espaço duas espaçonaves conhecidas como Voyager 1 e Voyager 2, em uma audaciosa missão para realizar estudos detalhados de Júpiter, Saturno, seus anéis e as maiores luas desses dois planetas. Após mais de 4 décadas, a Voyager 2 encontra-se a uma distância superior a 12 bilhões de milhas da Terra, adentrando o espaço interestelar e utilizando seus 5 instrumentos científicos para desvendar os segredos do universo além do nosso sistema solar. No entanto, o avanço da idade traz consigo um novo conjunto de desafios, inclusive a diminuição da fonte de energia que ameaça desativar os instrumentos vitais da espaçonave. Para evitar que isso ocorra, a equipe da Voyager tomou uma medida ousada ao utilizar um pequeno reservatório de energia de backup, que havia sido separado como parte de um mecanismo de segurança a bordo. Essa decisão permitirá que a Voyager 2 adie o desligamento de um de seus instrumentos científicos até 2026, em vez de ocorrer ainda este ano. As sondas Voyager são alimentadas por geradores termoelétricos de radioisótopos, que convertem o calor proveniente da decomposição do plutônio em eletricidade. À medida que esses geradores envelhecem, produzem menos energia a cada ano, o que ameaça a operação dos instrumentos vitais da espaçonave. Para compensar essa perda, os engenheiros desligaram aquecedores e outros sistemas não essenciais para manter a espaçonave em funcionamento. Com essas opções esgotadas na Voyager 2, a equipe teve que encontrar uma nova solução para manter os instrumentos operacionais, à medida que a Voyager 2 se aventura cada vez mais profundamente nas regiões desconhecidas do espaço interestelar. Os dados coletados por ela ajudarão os cientistas a responder a perguntas fundamentais sobre a forma da heliosfera e seu papel na proteção da Terra contra partículas energéticas e outras radiações presentes no ambiente interestelar. Se a nova abordagem funcionar bem para a Voyager 2, a equipe pode implementá-la também na Voyager 1, garantindo que essas espaçonaves intrépidas continuem explorando os mistérios do universo por mais alguns anos. Enquanto isso, um telescópio de busca por alienígenas captou um sinal fraco e intrigante da Voyager 1. Sim, você ouviu certo. O telescópio Elan Array, na Califórnia, é uma coleção de radiotelescópios dedicados a observações astronômicas e busca simultânea por inteligência extraterrestre. Foi uma surpresa quando o telescópio detectou o sinal da sonda Voyager 1, que atualmente está nas bordas externas do Sistema Solar, além da órbita de Plutão. O conjunto de telescópios entrou em contato com a Voyager 1 em 9 de julho, utilizando 20 das suas 42 antenas parabólicas, cada uma com mais de 20 pés de largura. É fascinante notar que o sinal percorreu uma distância de mais de 150 vezes a distância da Terra ao Sol, e o telescópio registrou 15 minutos de dados armazenados em um disco. No entanto, é interessante mencionar que a declaração não forneceu informações adicionais sobre o sinal recebido. Entendemos que a Voyager 1 está a cerca de 14,6 bilhões de milhas da Terra e muitas coisas podem dar errado nesse ambiente interestelar, com intervenção humana limitada ou inexistente. Além disso, devemos levar em consideração que as Voyager têm 45 anos de idade, tendo sido lançadas na década de 1970. Por esse motivo, quando a Voyager 1 começou a transmitir dados intrigantes, é compreensível que algumas bobagens tenham sido engolidas. Em maio de 2022, a NASA começou a trabalhar em um diagnóstico remoto e correção de dados de telemetria da Voyager 1. Agora, alguns meses depois, eles estão triunfantes. A espaçonave voltou a ficar online e está se comunicando perfeitamente com o controle em solo, como se nada tivesse acontecido. Na verdade, a correção acabou sendo relativamente simples para a equipe da NASA, mesmo estando bilhões de quilômetros de distância da espaçonave. No entanto, a Voyager 1 apresentou um novo mistério em meados de maio, envolvendo seu sistema de placa responsável por manter sua antena de alto ganho apontada para a Terra, conhecido como Sistema de Articulação e Controle de Atitude ACS, na sigla em inglês. O ACS começou a transmitir dados confusos em vez dos relatórios habituais sobre a saúde da espaçonave e seu estado.
Segundo a NASA, do nosso ponto de vista, parece que a espaçonave desenvolveu algo semelhante a uma condição eletrônica de erro que causa a perda de comunicação coerente. Os dados parecem ser gerados aleatoriamente e não refletem qualquer estado possível em que o ACS poderia estar. O mais desconcertante para os engenheiros da Voyager 1 foi que a espaçonave parecia estar em perfeitas condições, apesar do status bizarro dos relatórios do ACS. O sinal de rádio da nave permanecia forte e estável, o que indicava que a antena ainda estava apontada para a Terra e que não havia nenhuma configuração anômala do ACS, conforme relatado. Da mesma forma, os sistemas científicos da Voyager 1 continuaram a coletar e transmitir dados como de costume, sem apresentar sinais da mesma estranheza que afetou a ACS. Além disso, o que quer que estivesse errado com o ACS não acionou uma falha no sistema de proteção projetado para colocar a espaçonave em modo de segurança em caso de falha. Felizmente, os engenheiros da NASA diagnosticaram o problema e, com o diagnóstico, puderam implementar uma solução. Descobriu-se que o ACS estava enviando seus dados de telemetria por meio de um computador de bordo que havia parado de funcionar anos atrás. Esse computador inoperante corrompeu todos os dados de saída. Tudo o que os engenheiros da NASA precisavam fazer era enviar um comando para o ACS usar o computador correto para enviar seus dados de volta para casa. O próximo desafio será descobrir exatamente o que causou a troca de computadores do ACS em primeiro lugar. A NASA afirma que o sistema provavelmente recebeu um comando de outro computador a bordo, e embora eles digam que não é uma grande preocupação para o bem-estar da Voyager 1 no momento, o verdadeiro culpado terá que ser encontrado e corrigido para evitar futuras anomalias. Nos últimos 10 anos, a Voyager 1 tem viajado no espaço interestelar além do alcance do campo magnético do nosso Sol. Esse campo oferecia pouca proteção à espaçonave contra raios cósmicos e outras formas de radiação interestelar, ao contrário do campo magnético da Terra, que oferece alguma proteção contra partículas de alta energia e radiação solar. Os raios cósmicos são conhecidos por causar interferência em eletrônicos aqui na Terra quando uma dessas partículas energéticas de alta velocidade atinge um chip de computador, podendo causar pequenos erros de memória. Um mistério como esse é um tanto comum nesta fase da missão da Voyager, disse Susan Dodd, a gerente do projeto, em um comunicado datado. As espaçonaves têm quase 45 anos de idade, o que está muito além do plano original da missão. Estamos agora no espaço interestelar, um ambiente de alta radiação no qual nenhuma espaçonave já voou antes. Precisamos esperar e ver quais novos perigos a Voyager encontrará em suas próximas viagens e quais novas descobertas estão por vir. Já se passaram 45 anos desde que as espaçonaves Voyager decolaram da Terra, mas esses exploradores gêmeos ainda se comunicam conosco de bilhões de milhas de distância. Cumprimentamos seus check-ins semanais para saber se estão bem, disse Susan. Essas verificações permitem que a Voyager 1 e a Voyager 2 compartilhem suas localizações exatas do outro lado da heliosfera, uma região distante do sistema solar, cujo campo magnético protege a Terra e outros planetas dos raios cósmicos galácticos. Foi durante uma dessas chamadas em maio que a Voyager enviou um sinal desconcertante. Os dados do computador responsável pelo controle de sua orientação retornaram em fragmentos confusos de uns e zeros misturados, parecendo um rabisco. É como se a luz de verificação do motor tivesse sido acesa, acrescentou Bruce Weganey, o engenheiro do JPL que supervisiona as operações das missões Voyager. Não conseguimos isolá-lo para uma área específica. Esse computador é crucial, pois mantém a antena de comunicação da Voyager 1 firmemente apontada em direção à Terra. Um mau funcionamento ou perda de energia poderia interromper o telefone da humanidade com a maior distância para sempre. Atualmente, leva quase 22 horas para as transmissões da espaçonave chegarem até nós, viajando na velocidade da luz, mas elas valem a pena esperar. Os despachos incluem valiosas informações científicas sobre campos magnéticos interestelares, raios cósmicos e ondas de plasma.
As transmissões das Voyagers são recebidas pela Deep Space Network, uma rede de antenas de rádio colossais localizadas no deserto de Mojave, Califórnia, Austrália e Espanha. Essas antenas estão espalhadas pelo mundo para garantir que pelo menos uma delas possa ser direcionada a qualquer ponto do céu. Cada um dos 3 locais possui uma antena de 230 pés especialmente projetada para captar os sinais das espaçonaves viajantes. À medida que as Voyager se afastam, fica cada vez mais difícil ouvi-las. Os rádios das sondas transmitem sinais com apenas 23 watts de potência, e quando esses sinais chegam à Terra, eles são reduzidos a sussurros extremamente fracos, com apenas 1 bilionésimo de watt. Além disso, a espaçonave está enfraquecendo ao longo do tempo.